Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Roberto Damasceno e gostaria de trazer uma breve reflexão para abençoar o seu dia hoje. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, conta a história de Nicodemos. Diz o texto sagrado que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, queridos, né, a gente olha para esse texto e a gente procura começar em primeiro lugar, pontuar quem era Nicodemos. O texto já diz que ele era um dos principais dos judeus. O que era ser um dos principais dos judeus? Ele era um líder, ele era um sacerdote, ele era uma pessoa que tinha assento no conselho dos anciões, no sinédrio. Então ele era uma pessoa que tinha destaque na sociedade, tinha posição. Por isso que ele foi ter de noite com Jesus. E por que ele foi, né, com essa curiosidade de querer falar com Jesus e conhecer Jesus? Porque em um dado momento, com certeza, Nicodemos viu Jesus fazendo sinais, milagres, curando as pessoas e ouviu as pregações de Jesus. Ele ficou muito impactado. E ele reconhece algo da parte de Deus na pessoa de Jesus, pois ele chega já falando isso: mestre, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. E aí ele, antes de fazer a pergunta do seu vazio existencial, apesar dele ser uma pessoa religiosa, um sacerdote, sabia que só estando inserido no sistema religioso, só isso não era suficiente para trazer resposta ao seu coração aflito. Ele, né, ele quer conhecer muito mais. E Jesus se antecipa antes dele perguntar, dizendo: em verdade te digo, né, que importa-vos nascer de novo. Que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Mas Nicodemos não estava compreendendo, porque Jesus falava, né, dessa forma, sem explicar pormenores. E aí Nicodemos questiona Jesus: mas como, Senhor, pode um homem nascer de novo? Né? Principalmente eu, que sou um homem velho, porventura terei que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. E Jesus falou para ele: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O que é nascer de novo? O que Cristo estava querendo falar e explicar para Nicodemos, que ele não estava compreendendo? O novo nascimento significa arrependimento de obras mortas, significa arrependimento de pecados, significa se humilhar na presença de Deus e não se gloriar na sua posição social. Se você é um sacerdote, um líder religioso, né, que posição você ocupa na sociedade, quem você é, né, isso para Deus não importa. O que importa é que nós temos que conhecer a nossa insignificância e a nossa condição, de acordo com o que diz a palavra aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E precisamos nos arrepender verdadeiramente. E esse arrependimento, na palavra no original em grego, que é metanoia, está ligado à mente, significa mudança de mentalidade. Né? Ou seja, significa que eu preciso mudar a forma de pensar e a partir daí, né, agir de uma forma completamente diferente, instruído por Deus para viver uma vida nova voltada para Ele. Então, Jesus está explicando isso para Nicodemos, né, que ele precisava, né, nascer de novo, que só a religião dele não era suficiente, que só a posição social que ele tinha não era suficiente, os títulos que ele tinha não era suficiente, tá? Ele precisava se arrepender de verdade, de coração. Por quê? Porque quem julga o homem é Deus, quem sonda o coração do homem é Deus, quem recompensa o homem é Deus, quem dá a vida eterna ao homem é só Deus. Então Nicodemos está aqui e Jesus está explicando para Nicodemos e tentando trazer Nicodemos a razão para que ele tenha uma compreensão maior e melhor da essência do que a palavra de Deus está instruindo desde o Antigo Testamento, desde esse momento que está ali Jesus como Messias diante dele, ensinando, né, a essência dessa verdade que Deus tem para toda a humanidade. E é tanto que nesse mesmo texto lá na frente,
Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus está apresentando a Nicodemos aqui o próprio Cristo como o caminho, a verdade e a vida. E o único meio que nos conduz a Deus, que é dar crédito a Jesus. Nicodemos viu Jesus pregando e ele viu Jesus operando sinais e ele creu. E por ele ter crido é que ele foi falar com Jesus, né, buscando respostas no seu vazio existencial, ainda que fosse um homem religioso, ainda que fosse um homem de posição, ainda que fosse uma pessoa que fazia parte da religião organizada. Ele queria respostas e Jesus dá resposta a ele. Precisa se arrepender, mudar a mentalidade, precisa descobrir a essência, né, do que Deus fala na sua palavra, que é a misericórdia e o amor ao próximo, é a compaixão, é você se desprender das coisas dessa vida, renunciar à carne, carregar a sua cruz a cada dia e seguir a Jesus, arrependido e contrito de coração, para ganhar os céus por herança, e confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, para você carimbar seu passaporte para ir morar no céu. Que Deus te abençoe, espero que essas palavras tenham abençoado a sua vida. Eu quero fazer uma oração, eu quero convidar você a, nesse instante, convidar Jesus para ser Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Porque Cristo falou, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Vamos fazer uma oração de confissão, repita comigo essas palavras e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. E eu abro meu coração e te convido, entra na minha vida, na minha casa, entra no meu coração, seja Senhor e Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida e faz de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. A minha vida eu entrego nas mãos de Deus e eu te recebo como o Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tá? Espero que essas palavras tenham abençoado a sua vida. Se foi bom para você, peça você, por gentileza, que compartilhe esse vídeo, né? Comente nele, dê o seu like, tá? E me ajude a espalhar essa mensagem de fé e de esperança. Se inscreva no nosso canal. Um beijo no coração e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.